dia, bem-vindos aqui ao eixo 1 das nossas comunicações orais, a Jornada de Estudos Linguísticos, primeira Jornada de Estudos Linguísticos da Língua Inglesa. Agora a gente vai assistir a programação da Carolina Conceição Andrade, que ela vai apresentar sobre oralidade no TikTok para marcadores discursivos em práticas de leitura e repetição ecoada em língua inglesa. Então, bem-vinda, Carol. A sala é toda sua. Obrigada. Bom dia, pessoal. Como o Rodrigo falou, meu nome é Carol, eu sou da Universidade Federal de Sergipe e deixa eu compartilhar aqui os meus slides com vocês. Só um minutinho. Dá para ver? Dá, né? Pronto. Então, hoje eu vou apresentar para vocês um pouquinho do meu projeto, né, de mestrado, que está em andamento, e ele é intitulado A Oralidade no TikTok, Marcadores Discursivos em Práticas de Leitura e Repetição Ecoada em Língua Inglesa, né? Me apresentando um pouquinho para vocês, eu sou graduada em Letras em Inglês pela UFES, né? Sou especialista também em educomunicação e tecnologia, games e gamificação na educação, tudo isso influencia bastante na minha pesquisa, e também eu sou mestranda em linguística aplicada no PPGL, lá na Universidade Federal de Sergipe, né? Então, a minha orientação é do professor Dr. Vanderlei José Zac, e a minha co-orientadora é a professora doutora Juliana Pereira Souto Barreto. Bem, eu também sou professora substituta lá na UFES, né, do Departamento de Secretariado Executivo. E tudo isso influencia bastante na minha pesquisa. Então, a apresentação hoje ela vai ser constituída por uma contextualização, né, da minha pesquisa, a problematização, a minha pergunta de pesquisa também. Vou mostrar para vocês o meu objeto e também os objetivos, bem como a fundamentação teórica, metodologia e percurso metodológico e também alguns resultados preliminares, já que a minha pesquisa ainda está em andamento. Bem, começando pela contextualização, é possível perceber que após a pandemia, né, da Covid-19, nós tivemos esse aumento do uso das redes sociais. E, consequentemente, o TikTok foi uma dessas redes sociais que mais tiveram esse aumento, né? Virou um fenômeno entre as pessoas, os jovens, crianças, adultos. Todos começaram a utilizar essa plataforma de vídeos curtos verticais, né? Então, o TikTok, ele representa esse repositório autêntico de falas, de conversas, de comunicação e interação entre as pessoas. E um dos vídeos, né, que mais viralizam lá no TikTok são justamente esses vídeos de ensino. Um ensino que nem sempre é formalizado, mas é um ensino mais informal, que as pessoas elas não são necessariamente especialistas na área, formadas na área, mas elas se colocam lá para ensinar alguma determinada língua, diversas disciplinas, né? Então, biologia, história, geografia, nós vemos vídeos curtos relacionados, né? Exatamente, tem professores famosos também lá. E aí, após o retorno, né, das aulas presenciais, alguns dos meus alunos, eles começaram a me contar sobre os vídeos que eles tinham acesso, né? E dessas formas, né, os formatos dos vídeos, eram justamente vídeos que se colocavam como prática de speaking, né? Então, os alunos, eles vinham empolgados, dizendo que, agora eu consigo praticar a minha fala, professora. E aí eu fiquei curiosa e fui procurar esses vídeos. Acabou que o vídeo me deu essa ideia, né, de pesquisa. E então surgiu essa problemática, né? Essa pergunta de pesquisa, que seria até que ponto as práticas de ensino da fala, speaking, mediadas pela leitura, reading, no TikTok, elas mobilizam essa concepção de oralidade alinhada ao desenvolvimento da competência interacional. Esses vídeos em específico, eu trouxe para mostrar para vocês, por quê? Eles são dois tipos parecidos e diferentes ao mesmo tempo. Eles têm a mesma proposta.
Já que no primeiro vídeo, ele é uma leitura de script. É como se fossem aqueles teleprompts do jornal que as letrinhas vão subindo, né? Então, o primeiro vídeo, como vocês podem ver aqui... Speak fast and clear. Não vou passar o vídeo todo, mas já dá para ter uma ideia, né? Então, ele se coloca aqui como speak fast and clear, ele propõe isso para a pessoa que está ali assistindo como uma prática de speaking, né, de fala. E nesses vídeos em específico desse perfil, eles até dividem os vídeos por níveis, né, níveis do inglês. B1, A1, C1, então, entre os níveis intermediário, iniciante, avançado, mas que ainda assim não tem nenhuma autoria no perfil em si, não diz que é um professor especializado, nem um especialista na área, não tem nada disso, mas ainda assim é dividido. E aí ele é formado por esses textos que também não tem autoria, mas vão subindo e, consequentemente, a pessoa vai treinando ali, supostamente, a fala, né? O outro vídeo, o meu outro objeto de pesquisa é a de... eles colocam, né, como shadowing, que seria essa repetição aí, e o vídeo, ele é dessa forma. What do they think they're doing? Keeping a thing like that locked up in a school. You don't use your eyes. Bem, não vou passar o vídeo todo, mas ainda assim vocês conseguem ver que, diferente deste primeiro vídeo, nós temos aqui... Tá mutada, Carol. Tá mudo? Não dá para me escutar? Sim, eu vou escutar. Dá? Ah, pronto. Então, esses vídeos aqui, diferente da primeira opção, ele apresenta a cena, né? Então, no primeiro vocês viram que a única parte que tinha a fala, realmente, alguém falando, é só o speak fast and clear, e depois a pessoa vai seguindo ali o texto. Nesse segundo, já é uma proposta um pouco diferente. Nós temos ainda assim o texto, mas aparecem cenas de séries, de filmes, enfim, em que a pessoa vai escutar primeiro e repetir depois, né? Então, por isso que a gente coloca aqui como uma repetição ecoada, realmente, o shadowing. Você escuta, tem essa mímese aí, fonética. Então, a partir disso, né, agora que vocês conseguiram entender qual seria o objeto, o meu objetivo geral é justamente analisar de forma comparativa, né, essas concepções da oralidade e do ensino-aprendizagem da língua inglesa nesses vídeos, tanto o de repetição ecoada, como também o da leitura desses scripts, investigando como a presença de marcadores discursivos, que são próprios da fala, nesse caso eu coloquei 2 aqui, como os heads, fillers, eles refletem aí essa tensão, né, entre essa mímese, essa repetição, essa leitura e a natureza interacional da fala, essa natureza mais autêntica, né, que não é guiada, por exemplo. Então, os objetivos específicos para alcançar o meu objetivo geral seriam, então, construir um corpus composto pelas transcrições verbais, né, e não verbais também, desses vídeos, identificar e catalogar as ocorrências desses marcadores discursivos nos vídeos selecionados, contrastar esse tratamento, né, dado aos marcadores nas duas modalidades, analisando como esses elementos eles interferem, né, na natureza espontânea, subjetiva dessa interação, né? E também problematizar essas concepções de oralidade e do ensino de língua inglesa que vão surgir a partir dessas práticas, né? Então, essa implicação aí de ensinar a fala, de praticar a fala por meio dessa mímese, dessa repetição, dessa decodificação textual nesse ambiente digital. Bem, a minha fundamentação teórica, parte dela, né, está baseada nas teorias de plataformização de ensino, da linguística aplicada à crítica, dos letramentos digitais e assim por diante. A minha metodologia, por sua vez, ela possui uma abordagem qualitativa e quantitativa, né? Quantitativa porque eu vou utilizar da linguística de corpos para trazer os meus dados, né? E também tem um cunho interpretativista, já que esses dados que vão ser gerados a partir dos softwares, eles vão ter que ser interpretados, né?
já que não é somente a parte numérica ali, mas sim essa interpretação dos resultados ali. Então, eu vou analisar esses fenômenos, analisar e compreender, busco analisar e compreender esses fenômenos que são intrínsecos à linguagem a partir desses modelos de interpretação subjetivos e também com base nos dados numéricos da linguística de corpos. O meu percurso metodológico, então, ele está dividido no mapeamento. Eu selecionei 2 perfis do TikTok a partir de hashtags, já que as hashtags, elas funcionam como se fosse um link, né? O TikTok é muito rápido, as interações acontecem de forma muito rápida, dinâmicas, então está mudando a todo tempo, né? Então, utilizar essas hashtags para ter esse recorte é fundamental, já que eu vou buscar vídeos em específico. Então, se não fizerem parte daquela hashtag, já não será selecionado para o meu corpus de pesquisa, né? Então, eu escolhi justamente hashtags que são relacionadas à fala, Speaking English ou English Speaking, e também eu coloquei ali uma métrica numérica, já que o alto engajamento no TikTok é justamente pelos números de visualizações, de curtidas, de comentários, né? Então, por exemplo, coloquei 1.500 curtidas, 500 mil visualizações, já que, como o TikTok é baseado em algoritmo, né? Quanto mais visualizações aquele vídeo tiver, mais entrega vai ter para as outras pessoas. Então, por isso que eu coloquei essas métricas para conseguir delimitar mais o meu corpus de pesquisa, né? Então, a transcrição vai ser feita após o download, né, desse material audiovisual e o processamento vai se dar, então, no software Anthconc, né? Em que eu vou colocar esses materiais aí transcritos. E também utilizando um corpus de referência e também um corpus de análise sendo o meu, né? A minha análise, então, vai se dar a partir da linguística de corpos, né? Entendendo como é que esses marcadores discursivos eles vão aparecer e se vão aparecer, né? Já que eles são próprios da fala e como vocês viram, alguns ali eles são textos já prontos, né? Então, não teria essa interação, não... Enfim, ainda vou descobrir e depois eu posso contar para vocês se eles aparecem realmente ou não, né? Na minha pesquisa. E aí, por fim, problematizar, né, essas concepções de oralidade, do ensino, né, da língua inglesa que vão emergir a partir dessas práticas de mímese, de decodificação textual no ambiente digital. Como eu falei, ainda a minha pesquisa está em andamento, né, então por isso que eu só tenho alguns resultados preliminares. Nós sabemos que essas habilidades de leitura e de fala, elas têm naturezas distintas, né? Elas são habilidades linguísticas distintas. A leitura com o input, por exemplo, é muito mais de recepção, assim como o listening, e a fala, né? Assim como o writing é muito mais de output, é uma produção ali do nosso estudante, daquela pessoa, né, que está utilizando a língua inglesa. Então, esse uso, né, desses vídeos, ele pode gerar uma frustração nos aprendizes. Analisando os comentários, por exemplo, algumas pessoas, elas colocam lá as suas frustrações, dizendo que, nossa, eu não consegui seguir ali aquele vídeo. Ele foi muito rápido, até porque a fala, né, ela é delimitada ali, ela é guiada a partir da velocidade do vídeo. Vocês viram que as letrinhas vão subindo, e aí, algo que é interessante, ele coloca os vídeos, quando a gente vai analisar, aquele vídeo que ele é colocado como A1, ele é muito mais devagar do que o vídeo que se coloca como uma prática avançada, né, o C1. Então, essa rapidez cria essa ideia de que, nossa, será que ser fluente seria, então, falar rápido, não ter nenhum erro, né? Então, eu não posso ter essa hesitação, essa pausa que os marcadores discursivos colocam, né? Permitem também. Então, a gente questiona essa ideologia da fluência e também essa redução da oralidade a essa decodificação textual, essa repetição, essa mímese, né, fonética aí desses vídeos. Então, é isso, pessoal. Esse é um pouquinho da minha pesquisa. Muito obrigada pela atenção de vocês e também fico aberta aí a perguntas e comentários. Muito obrigado, Carol. Eu fiquei me perguntando de uma coisa aqui, que eu acho que eu até mandei no chat também,
que é que o TikTok, ele realmente ficou meio infame na internet, né? Por conta dessa linguagem muito específica que ele tem, né? Mesmo em inglês, assim. E aí eu queria saber, assim, se mesmo em perfis de ensino você conseguiu achar algumas coisas, assim, mais... Algumas gírias, assim, tipo, mesmo mais isoladas, assim, do TikTok. Então, essa é a questão. Esses perfis, eles não se colocam como profissionais, né? É algo muito mais informal. Então, por isso que nem sempre vão aparecer aí. Bem, pelo menos nos vídeos que apareceram a cena, né? Consequentemente vai aparecer, porque está relacionado com algo que já é público. Então, um filme, uma série, ao contrário do outro, que é um texto muito pronto, né? Muito fechado. E, pelo menos até agora, eu não consegui encontrar nenhuma fala mais autêntica, mais natural, né? Que é essa interação aí entre as pessoas. Muito interessante. E só mais uma última pergunta, que você mencionou um pouco das legendas, né? Entre aspas, digamos assim, né? Que aparecem em alguns vídeos, né? Como estudante de tradução, eu fico realmente parando para pensar assim também, né? Se essas legendas são mesmo feitas por pessoas, né? Como que funciona essa política do TikTok, né, em relação às legendas? É porque não tem autoria, né? Se tivesse a autoria lá colocando, daria para pesquisar, mas nem nos perfis mesmo eles colocam e nem no vídeo. Não teria nenhuma autoria mesmo. Muito interessante. A Juliana tem também uma pergunta, pode falar? Oi, Rodrigo, é só um comentário. Parabenizar a Carol, que ela é me orientando, né? E eu admiro demais. Assim, a gente vem aí numa jornada desde a graduação juntas. E, assim, eu acho o objeto de pesquisa dela, né? O corpus dela é excelente, porque se a gente observar hoje na internet, a proliferação de professores que tem, professores, coaches de inglês e tal, sem formação e sem informação, que acham porque dominam a língua, podem simplesmente criar um canal, seja, a gente está falando aqui especificamente do TikTok, mas seja onde for, seja no YouTube, vocês sabem. Então, eu acho que é importante a gente aqui, que vocês estão estudando, né, para ter uma formação, quem quer que seja que esteja na área, assim, a gente defender o nosso conhecimento e de onde a gente se forma, né? Porque a gente estuda muito, a gente entende de linguística, a gente entende, né, o pessoal de literatura, a gente entende, quer dizer, a gente está estudando para isso. E hoje só o que tem, né? Carol mostrou aí essas duas contas, mas vocês sabem que a gente tem, né? E aí eu acho que é importante a gente desenvolver pesquisas como a de Carol, né? Para a gente entender o que está acontecendo, né? Assim, na nossa área, que outras pessoas se apropriam de forma indevida e acreditam que podem dar aula de inglês, né? É isso. Então, parabenizar a Carol, sou muito fã dela, né? Eu acho que eu aprendo muito mais com ela do que ela comigo, e é isso. Obrigada, viu, pela participação. E parabéns pelo evento. Obrigado, então. Bom, acho que sim, então podemos encerrar a sessão de perguntas. Muito obrigado de novo, Carol. Muito boa mesmo sua apresentação. Só uma perguntinha rápida, assim, só a título de curiosidade. Perdão. Alguém estava falando alguma coisa? Eu, Caterine. Perdão, pode falar. Eu fiquei curiosa com uma coisinha só antes de vocês terminarem a parte da Carol. Ju! Ok. Quando ela falou no início da apresentação dela, parabéns, Carol, seus slides estavam lindos. Eu adoro essas pesquisas novas com o que tá bombando, né? Eu ainda não sei mexer no TikTok, eu tô super para trás, eu preciso mexer. Mas, enfim, quando você falou no início da sua apresentação, você falou de shadowing, e é um termo que eu tô vendo em todo lugar. Você pode explicar mais um pouquinho só sobre o shadowing? Por favor, só isso. Então, quando eu estava na graduação, foi até com o Ju, que eu escutei essa palavra, mas, na verdade, não foi como shadowing, foi como parroting, que nem papagaio mesmo, né? Então, essa repetição, você escutar e você repetir, você escutar e você repetir. É algo comum, é algo que não surgiu agora, né? Já tem muitos e muitos anos isso do shadowing, mas é justamente essa repetição.
Você escuta algo, você pausa o vídeo, você volta e repete. Então, você escuta, pausa e repete. Então, é sempre essa repetição aí. Não teria, por exemplo, essa natureza da fala que não é automática, assim, sabe? A gente para pensar. No shadowing não é bem isso. Você só escutou, você repetiu. Então, tem uma certa diferença entre o shadowing e a fala espontânea. Shadowing não é tão espontâneo assim, né? Licença, Carol. Cícero, morrendo de saudade de você. Cátia, morrendo de saudade de você, ó. Vou em São Paulo, a gente precisa se encontrar. Gente, eu vou precisar sair. Escutem, Carol, que ela tem muita coisa a dizer. Eu vou precisar ir para outra sala, que tem outro grupo apresentando no outro eixo. Ó, beijão e saudade de vocês. Obrigada, Rodrigo. Obrigada, Daniela. Obrigada, gente. Até mais. Então é isso. Esse shadowing é essa repetição, né? Você escuta e repete aquilo ali que a outra pessoa falou, até mesmo as concepções de ensino de inglês, né? Você escutar o professor falando ali, aí você vai e repete. Como se diz isso? É dessa forma, aí eu vou e repito. O shadowing nesses vídeos é justamente isso. É colocado lá a fala, você pode pausar, né? E repetir aquilo ali. Então, é por isso que eu coloco como essa mímese fonética, né? É justamente da repetição da fala. Muitíssimo obrigada. Bom, só mais uma última perguntinha, realmente, a título de curiosidade meu. A UFES seria a Federal de Sergipe, então, não é mesmo? Isso. É a Federal de Sergipe. Perfeitamente. Muito obrigado pelo esclarecimento. Bom, então agora nós temos a apresentação do Cícero e da Caroline. Eles vão apresentar sobre... Perdão, só um minutinho, deixa eu pegar. Análise multidimensional de um corpus multinível de aprendizes de língua inglesa. Eles são alunos da PUC São Paulo e podem começar. Ok. Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui hoje para esse evento. Eu já estive pessoalmente aí no dia da abertura. Foi uma experiência bem interessante. E agora eu vou compartilhar com vocês a minha pesquisa de mestrado. Deixa eu precisar a tela. Está aparecendo aí? Tá uma tela branca pra gente. Agora foi. Agora tá aparecendo. Licença mesmo. Então, esse projeto de pesquisa, análise multidimensional de um corpus multinível de aprendizes de língua inglesa, ela descreve as dimensões de variação, examinando os padrões de concorrência de elementos lexicogrammaticais da linguagem utilizada por aprendizes de inglês, utilizando o COBRA-7, que é um corpus multinível de aprendizes brasileiros de inglês. Então, eu agradecer à CAPES por financiar o projeto, ao grupo de pesquisa GEL, que é o professor Dr. Tony Berba Sardinha. Bom, aqui está o panorama da apresentação, com os objetivos, perguntas de pesquisa, teórica, metodologia, resultados, considerações finais. Nós temos dois objetivos de pesquisa, que são, primeiro, identificar as dimensões gramático-funcionais de variação do COBRA-7, Corpus Multinível de Aprendizes Brasileiros de Inglês como Língua Estrangeira. O 2, identificar até que ponto as dimensões de variação explicam a variação existente entre o nível de ensino, local de ensino e o gênero biológico, masculino e feminino. E temos duas perguntas de pesquisa. Quais são as dimensões gramático-funcionais do corpus COBRA-7? E qual a influência de variáveis independentes, como nível de ensino, local de ensino, gênero biológico, masculino e feminino, na variação entre os textos do COBRA-7? Então, para explicar, a gente tem a parte teórica, a linguagem de corpus ela é uma análise da língua em uso, então, portanto, é uma pesquisa empírica, sempre vamos dos dados para a teoria. Ela utiliza textos autênticos e em quantidade suficiente para identificar padrões de uso de língua. E também temos a LCA, que é a Linguística de Corpos e Aprendizes, que privilegia a linguagem dos alunos, tal qual manifestada em ambientes naturais, como o emprego, no entretenimento, na escola e no mundo real em geral.
Temos aí a AMD tradicional, então, análise multidimensional é uma metodologia sofisticada que revela a complexidade da língua. Ela fornece os parâmetros subjacentes das características linguísticas presentes em um corpus ou corpora, e também identifica quais características gramático-funcionais estão ocorrendo nos textos de um corpus ou corpora. O conceito, na AMD, o conceito de registro, que é fundamental, que é uma variedade linguística, que é definida por aspectos situacionais, que envolve o propósito do falante, a relação entre o falante e o ouvinte e o contexto de produção. Também temos as dimensões, que são esses padrões de concorrência lexicogramaticais que ocorrem nos textos de um corpus ou corpora. Então, o corpus, o Cobra Server ele possui 6 níveis. Nós temos aí do básico 1, básico 2, pré-intermediário, intermediário, pós-intermediário e avançado. Nós temos aí o registro e redação escolar, nós temos 2.516 textos, que são bem distribuídos entre esses 6 níveis, aqui está a porcentagem. E nós temos as variáveis independentes, os metadados, que são nível, que são 6 níveis, unidade escolar são 12, e os gêneros biológicos. Nós temos aí como você conduz a análise multidimensional. Então, nós temos 3 etapas. A primeira, você vai etiquetar o corpus, depois normalizar a contagem por 1.000 palavras, e depois seleciona os traços linguísticos, no caso desse estudo, os traços gramaticais. Então, você conduz a análise fatorial, os fatores são extraídos, depois você faz outra análise fatorial rotacionada, você elimina as variáveis que têm um peso menor que 0,3, e você vai normalizar a contagem, e os scores, fatores estão extraídos. E, como linguista, a gente faz a análise qualitativa. Essa análise depois, as dimensões são rotuladas, e são interpretadas e rotuladas. E, para isso, nós temos a análise fatorial, como você vê aqui no Screenplot. Nesse estudo foram extraídos 2 fatores, aqui você consegue ver que seria até 3 ou 4, mas a variação, ela na dimensão 2, ela já estaciona, então nós consideramos 2 dimensões para esse estudo. E a análise fatorial, ela reduz as variáveis sem alterar a sua essência, então nós temos aí a questão da parcimônia, menos é mais. Nós temos o padrão fatorial da dimensão 1, aqui nós temos os traços linguísticos, vocês podem ver, é totalmente gramatical, nós temos os traços linguísticos e temos também a carga, então é decrescente, então você tem aí o DET, o uso do DET, o apagamento do DET, o DET usado como oração complementar, pronome indefinido, então são marcadores da dimensão 1. Aqui, geralmente, são dois polos. A dimensão 1 carregou somente um polo. Esse polo quer dizer que tem juízo de valor. Um é um contínuo, um complementa o outro. Então, na dimensão 2, nós tivemos 2 polos, o polo positivo e o polo negativo. No polo positivo, nós temos aí essas variáveis, que estão aqui as características delas, e também o peso. E no polo negativo, tivemos também 3 variáveis, né, que é o pronome possessivo primeira pessoa, o verbo que não inclui verbos auxiliares, e também a contração, que é uma marca do texto oral, e no polo positivo é mais uma marca do texto informativo. Então, aqui nós temos, foram extraídos 2 fatores, e as dimensões foram rotuladas como a dimensão 1, posicionamento do falante, e a dimensão 2, informação versus oralidade. O exemplo da dimensão 1, nós temos aí. If God did not exist, it would be necessary to invent him. This question is very important and can be difficult to answer that. I believe that God exists, but I must be honest because sometimes I do not believe it. I think that believe it or not depends on the situation you are and how you feeling. If you believe that the situation can be better and someday will be okay. You will say that God is good and take care about you here. Então, aqui nós temos as variáveis em destaque, aqui tem a legenda explicando os verbos modais, os verbos... a legenda está aqui explicando que o must, então, são bem básicos onde a pessoa se posiciona, né? Então, usa esses marcadores gramaticais para expressar o seu pensamento. No exemplo 2, nós temos aí
being honest is complicated. In the first hand, honesty is the best thing that you can do. It is the tool and the tool to simplify the life. Simple like that. In the second hand, to honesty is complicated because this can cause some troubles for you with your friends. Everybody says that, likes honesty, but is this really true? When you are fat or ugly, do you hear that? Do you like to hear that? I don't think so. People can't understand all your honesty. Então, são dois exemplos do posicionamento do falante na dimensão 1. Na dimensão 2, nós temos aí os dois polos, que é informação versus oralidade. No polo positivo, o texto mais informativo. Humans are at the center of sustainable development. They are created to healthy and productive life in harmony with nature. The main tools of the sustainable development are integrated climate and energy policy to protection of biodiversity and ecosystem. Services and sustainable production and consumption. Sustainable development must be taken up by society as a principle guiding to many choices each citizen makes every day, as well as the big political and economic decisions that so, mas eu diria que tem a presença de substantivos, verbo na voz passiva, adjetivos atributivos, que são marcadores, preposições que são marcadores do texto informativo. No exemplo 2, nós temos aí, a 20% increase in salary may be something important that can untie at the time of the final choice. About your current work, which does not pay well, is a great company with the potential for growth. The MBA is a strong factor to not get out of there. It is something that many people want and try hard to get this opportunity in life. Well, my opinion about what should do is stay where you are. I believe you will be better. Environment that you already know. A bird in hand is worth more than 2 birds flying. Even change is important for everyone. Do not risk yourself to not regret later. Of course, this is only my opinion. I want the best for you, but if you want changes, do it and hope you achieve success wherever you choose to go. So, temos aí mais a palavra, o tamanho da palavra, important, company, environment, opportunity, opinion. Então, são marcadores também do texto informativo. O uso recorrente de preposições, adjetivos atributivos e substantivos. Enquanto na oralidade, a gente vê que tem um marcador bem o uso de pronome de primeira pessoa, verbos principais. Então, isso aí é marcador da fala. We are here. Dreams and accomplishment, we can imagine and dream a lot of things and how many times we want, because it is something natural in our life. Everybody has a dream and want to realize these dreams, but how can we do this? Do it. This is a question that everybody wants to know, but to realize the dreams depend on you, because everything is possible when we believe and want to conquer them. So I have a lot of dreams every day. I already dreamed to live in Canada, but I got married, then I gave up. I dreamed to go to get a surgery of myopia, and I realized it would I had to go ahead. So, então a gente vê que tem uma presença de pronome de primeira pessoa e os verbos sempre no presente, verbos auxiliares. No segundo exemplo, nós temos aí
o uso de contrações. You don't need other people to practice your sport. For example, to swim, you just need a pool, a glasses, and swimmer. What's more, you can be dedicated how much you want, because never will have someone say it's enough to me. For me, it's a good. I will stop all in all for these things. I think that the individual sport has more space for the person who really wants to practice sports using. Então, o marcador de fala, nós temos a contração, o uso de primeira pessoa, que é marcado na fala, na oralidade. Então, nós temos aí a análise de variância, é um sistema estatístico que vê a variação. E tanto a dimensão 2 quanto a dimensão A1 quanto a 2, a variável nível foi a que mais explicou a variação. Temos aqui 22% na dimensão 1 e na dimensão 2, 19,9. Então, a gente percebe que a variação a variável escolar e gênero não tiveram um valor significativo, enquanto que o nível realmente não é tão alta, a variação se vê na dimensão 22,7, na dimensão 2, 19,9, mas assim é bem significativo para essa variável que é o nível escolar. Aqui nós temos as médias entre a dimensão 1 e dimensão 2, então você percebe na dimensão 1 a variação ela ocorre no pós-intermediário, depois vai ao avançado e depois vem para o intermediário, enquanto na dimensão 2 o maior é no avançado, depois vem o 1,67 e o intermediário. Então, você percebe que nos níveis básicos, até o intermediário, a gente vê que ocorre mais essa ideia de textos interativos, enquanto que do nível intermediário ao avançado ocorre mais o texto informativo, porque a gente percebe que existe mais o aluno está aprendendo sobre outros assuntos, ter conhecimento de mundo, e isso torna-se o texto mais informativo, enquanto que níveis como o básico até o intermediário é o texto mais interativo. Então, considerações finais, a diferenciação estatística entre os níveis de ensino em relação às duas grandes funções comunicativas, informação versus oralidade e posicionamento do falante. A variação representada pelo nível de ensino, possibilidades e hipóteses. A primeira possibilidade é que os aprendizes tendem a ser mais informativos e ter mais posicionamento. A segunda possibilidade, os alunos expressariam mais informação e posicionamento porque os tópicos das redações assim o exigem. E a terceira possibilidade seria que a interação entre a progressão do aprendizado e o efeito da tarefa. Espera-se que pesquisas futuras venham enfocar essas hipóteses levantadas. Muito obrigado. Muito obrigado, Cícero. É realmente um tópico muito interessante. Ainda mais essa questão de pessoas que têm um nível um pouco mais básico, digamos assim, né? Fazerem textos mais informativos, né? Realmente isso faz também interessante mesmo, assim, se parar para pensar. E alguma pergunta, pessoal, para o Cícero? Eu tenho. Opa, olá, Catherine, tudo bem? Tudo bem. Cícero, amei ver sua apresentação. Eu estou com saudades de ver suas apresentações, inclusive pedir a Cláudia para ver se eu posso participar de alguns encontros online, porque eu sinto falta, né, de estar atualizada com o que vocês estão fazendo. E foi muito bom ver sua apresentação. Eu queria saber se você tem atuado dando aula recentemente ou está só por conta dos pós-doc da vida? Sim, eu estou dando aula, eu dou aula em todos os níveis, para criança, adolescente, adultos e idosos também. Então, eu não parei, assim, eu dou aula, faço pesquisa, e assim, aula para mim é uma coisa que eu estou sempre vendo essa questão de nível, de ensino, como as pessoas aprendem, fazendo mais o inglês mais natural, autêntico. Então, eu estou sempre buscando isso, porque a minha paixão é o ensino de inglês, assim, estou sempre ali buscando novidades, inovações, redes sociais, para os alunos entendam que o registro ele acontece em diferentes níveis, né? Não só no nível didático, também na rede social, na conversação, em música. Então, eu estou dando aula assim, continuando atuando.
Sorte de quem tem você como professor. Eu queria Obrigado, Catherine. se você aplica algumas dessas descobertas, alguns desses achados nas suas aulas, em algumas aulas, alguns níveis? Sim, eu aplico tudo. Desde 2004, eu comecei a estudar mais essa linguagem formulaica, essa linguagem voltada mais do que o léxico, que assim, até o nível intermediário é aquela coisa da gramática. Quando você vai para collocations, idioms, phrasal verbs, os alunos tendem assim, a relutar quanto a isso. Não fica aquele platô que o Lewis fala. Então, tudo que eu estudo na linguística corpus, tenho aprendiz quando a linguística corpus geral, eu aplico tudo, eu estou trabalhando com textos autênticos, eu até explico lá, gente, essa ideia de comunicação social, você tem ali o livro didático, ele pode ser artificial, mas a conversa na cantina, na escola, a conversa é autêntica, então eu tento mostrar isso para que eles vejam, né, que o que é real e o que é artificial, então tudo que eu uso, que eu vejo no GEL, que eu aplico em sala de aula, assim. Maravilha. E me conta como que os alunos recebem, como que, dependendo do perfil, né, que você aplica. No começo eles relutam, porque eles acham que tudo tem que ser da base da gramática, porque tem aqueles sets fechados. Quando você vai para o léxico, a gente vê que é bagunçado, assim, não tem um critério, eles acham. Então, é difícil você pegar um phrasal verb, você ficar um padrão, go to school, go home, go to the beach. Então, o que é isso? Então, você explica isso através de padrões. Então, eu vi que a melhor maneira de trabalhar com isso é você usando esses padrões. Você consegue, assim, aos poucos, né? Você vai mostrando, eles vão entendendo como funciona, e você tem que sempre estar repetindo para não esquecer. Então, isso aí eu acho que é fundamental para usar na sala de aula. Última pergunta, prometo. Você já tentou ensinar isso para professores reproduzirem? Eles não gostam muito da ideia, principalmente a ideia de linguística de corpos, que eles relutam, eles querem mais aquela coisa que... Não sei o que acontece, mas assim, eu faço, eu exijo que eles... Assim, eu mostro como funciona, mas assim, há uma relutância geral, e assim, é um processo difícil para você lidar com o pessoal, porque eles acham que não faz sentido, mas faz, porque tudo ali é padronizado, a linguagem é altamente padronizada e tem que ser usada, porque tem que sair desse platô que o Lewis tanto fala. Então, eu trabalho muito isso, eles têm que participar de projetos, que acho que é a melhor solução, projetos, e você vai, aos poucos, introduzindo a LC. Mostrando que a língua em uso, ela tem que ter ela tem esses padrões e devem ser usados. Porque eles existem. Eu acho que a gente tem que fazer uma pesquisa com o professor, viu? Porque eu também tenho Eu imagino. Essa raça igual a gente aparece, então, né? Que aceita usar, que gosta, que vê o benefício. Não estou ouvindo, Mariana, tá bom? a gente não está conseguindo ouvir. Tá chiando muito e sua voz não está aparecendo, Mari. Isso. Se você puder colocar no chat a pergunta, por favor. Tá com chiado, tá com barulhinho como se tivesse água, alguma coisa, né? Não está dando para ouvir. Muda o microfone, Mari. Agora vai. Agora foi. Perdão, gente, eu achei que meu fone portátil ia ficar melhor. Bom, se o Cícero for ensinar isso para outros professores, eu gostaria de aprender para aplicar na língua espanhola, tá? Hashtag fica a dica aí, Cicerovski. Eu tenho um projeto para aplicar isso na universidade, porque eu acho de grande valia você entender como a linguagem é padronizada, e assim, mas tem que ir suavemente, porque assim, mesmo professores e alunos relutam muito para entender essa linguagem natural, essa linguagem. Então, são bastante padrões que existem, pegando vários registros, a internet, como a Carol usou, o TikTok, achei fascinante essa ideia porque é atual e o pessoal gosta, e aproveitar que eles gostam na rede social e ir usando essa tecnologia. Eu acho que isso é fundamental. Hoje, isso faz parte do processo, tem que estar inserido, porque existe. A gente não pode negar. Então, eu acho que tudo tem que transitar em tudo que é
espaço, registro, sendo textual, para que as pessoas vejam que a linguagem natural, a língua em uso é isso. E é muito legal, né, Cícero, porque as pessoas, elas são tão acostumadas com um livro que quando você traz algo autêntico, tem muito medo, a criança não vai conseguir ler, vai ser difícil, etc. E, na verdade, se você fizer isso da maneira adequada, eles conseguem ir se desenvolvendo e se acostumando com isso, né? Sim, porque eu digo que quando você viaja ou vai para fora, ninguém vai pegar o livro e vai abrir para você. Não. É tão assim, é Exato. espontâneo. A criança não vai esperar chegar ao avançado, vai falar alguma coisa. Eles já questionam. Então, eu acho esse processo bem interessante, comunicação social, como a criança, as crianças já argumentam. Então, acho que isso tem que ser explicado, mostrado e aplicado. Eu acho que isso faz parte do processo. Eu gosto bastante também de utilizar material autêntico, mas eu confesso que eu ainda tenho algumas restrições com a gramática de corpos, mas eu acho que é mais por essa questão desse tempo da gente fazer essa pesquisa, né? Peraí, deixa eu ver o que é usado, o que não é. Mas eu acho que é muito legal, porque você traz coisas reais e não simplesmente aquilo que está no livro, né? E tem que desconstruir, porque desde 2004, que eu venho desconstruindo essa coisa da gramática. Assim, a gramática ela faz parte do ensino, sim, lexicogramática, mas assim, eu focando mais no que é usado, né? Porque a língua em uso. Isso tem que deixar muito claro, a língua em uso. Perfeito. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Desculpa, não é aberto para pessoas fora da PUC ainda, né? Sim, vai ser aberto, sim. A gente tem vários projetos, a gente pode comparecer lá no grupo de pesquisa, nós temos várias pesquisas, trabalho em várias áreas. Eu trabalho com corpos e aprendiz, trabalho também com discurso, redes sociais, Twitter, trabalho com Twitter, a mensagem, perfil do usuário, a imagem e a multimodalidade. Meu projeto de doutorado que eu acabei agora, só vou defender agora em outubro, tem tudo, eu trabalho com todos esses recursos, e assim, tem avançado muito. Eu trabalho com Twitter, xenofobia antisemita durante a Covid-19. Eu fui para a China, fiquei lá 6 meses para entender como esse processo, como isso acontecia, e sim, foi uma experiência notável, porque ajudou muito eu interpretar a mensagem do tweet, o perfil do usuário, e também o meme, e juntando essa multimodalidade, o texto e a imagem, foi assim fantástico. Legal. Então, é aberto, sim. Podem visitar a gente lá no grupo. Compartilha seu e-mail com a gente, por favor, se for possível. Obrigada, no chat. A Karen tem uma pergunta, né, Karen? Pode falar. É mais um comentário, né? Que nós, do Grupo de Estudos de Linguística de Corpos, né, nós já estamos elaborando pesquisas com foco no público não acadêmico, né? Porque o nosso objetivo é que pessoas fora da academia, fora da pesquisa, também tenham acesso à pesquisa de forma simples e acessível, né? Porque o que a gente percebe? Que a pesquisa, ela fica dentro da academia, né, e fica reservado para o público acadêmico. E na linguística de corpos, né, no GELC, a gente tem, inclusive, o site que dá para acessar, né, o site lá do Lael, e vocês têm acesso às nossas pesquisas, e a universidade, ela é aberta, né, para que as pessoas possam lá participar e assistir, e ter esse gostinho, né, do trabalho que a gente está executando. E também tem bolsas, tá? Tem bolsas da CAPES, FAPESP, CNPq, então é só tiver um projeto, mandar para a gente, assim, serão muito, muito bem-vindos, mesmo como ver um semestre todo como ouvintes, será um prazer para a gente lá. Tem meu e-mail aí, só me contactar, eu sempre respondo aos e-mails, tá? Obrigada, Cícero. Imagina. Muitíssimo obrigado. Nada, obrigado também pela participação de todos, é muito bom ver isso, muito legal. E agora, então, a gente pode ir para a última apresentação, que é da Catherine, a Oliva Ortolani, que ela vai apresentar sobre inglês instrumental e linguística de corpos na botânica. Como botânicos usam inglês para construir conhecimentos, aluna da Unimontes. Então, pode começar. Peraí que eu estou vendo como que eu vou compartilhar meu PowerPoint aqui. Se ele me dá a opção.
Tem uma setinha embaixo, Isso. em cima. Eu vou ter que compartilhar a tela inteira. Ele não me deixa só o PowerPoint, não. Vamos lá, então. Tá bom, fica à Sem vontade. problemas. Aqui. Vocês estão vendo minha tela? Agora, como que eu tiro? Que eu acho que se isso aqui ficar no caminho, eu não vou conseguir ver. Ah, já sei, reduzir. Ótimo. Então, pessoal, isso aqui é Fresh Out of the Oven. Isso aqui me fez lembrar a Daniela, que falou do tempo, de linguística de corpos. Isso. Eu lembrei de você. Quando você falou isso, aí eu pensei nesse trabalho. Porque foi exatamente o tempo que me fez fazer esse trabalho. Eu queria fazer as coisas de forma mais rápida. Então, não, né? Mas é um trabalho mais simples, não envolveu tanta estatística, foi um trabalho mais prático com linguística de corpos. Fresh out of the oven, né? Inglês instrumental e linguística de corpos na botânica, como botânicos usam o inglês para construir conhecimento. Meu nome é Caterine, eu também sou integrante do GELC, não tenho participado tanto, porque eu não estou mais em São Paulo, estou em Montes Claros dando aula na Universidade Estadual de Montes Claros agora. E esse trabalho foi feito com os meus alunos do mestrado em botânica. Vamos lá, então. Cadê? Como é que eu passo aqui? Ah, beleza. Então, eu queria agradecer à Faculdade de Cultura Inglesa e também os locais por onde eu passei para chegar até aqui, né? Hoje eu estou dando aula na Unimonte, sou professora lá, aos meus alunos do Centro de Ciências Biológicas da Saúde, lá da Unimontes, a minha forever orientadora Daisy Dutra, da UFMG, onde eu fiz meu mestrado, Tony Berbessardinho, onde eu fiz meu doutorado na PUC, e Annie O'Keefe e John O'Sullivan, onde eu fiz o sanduíche, lá na Irlanda. Então, eu sou grata forever. Vamos lá. O outline dessa apresentação, primeiro eu vou falar do estudo, da minha motivação, o objetivo geral específico, inglês instrumental, linguística de corpos, a metodologia e a conclusão. Então, sobre esse estudo ele foi desenvolvido na disciplina de inglês instrumental do curso do mestrado em botânica na Universidade Estadual de Montes Claros e tem como objetivo aproximar o ensino da língua inglesa das práticas reais de leitura e produção científica dos próprios estudantes. A proposta fundamenta-se na linguística de corpos e na linguística aplicada, utilizando textos autênticos na área de botânica como recurso pedagógico. Então, o que acontece? Essa disciplina de botânica, resumindo para vocês, é uma disciplina de inglês instrumental e tem um material específico para ser usado que é focado em inglês instrumental, onde trabalhamos leituras, práticas de leitura, multimodalidade do texto, onde a gente analisa, né, o título, palavras cognatas, de onde o texto foi tirado, se é um texto científico, jornalístico, para os alunos já se familiarizando com o texto, entendendo o texto, focando na leitura, né? Não é como um curso de inglês tradicional. E aí me veio essa motivação, o curso de inglês instrumental com linguística de corpos. A linguística de corpos ela é de grande valia para análise de palavras mais frequentes, colocações, clusters, pacotes lexicais, e com esses dados pode-se prever o tipo de vocabulário, palavras e colocações comuns na área do estudo dos alunos, que nesse caso é botânica. Permite aproximar o ensino da língua inglesa das práticas reais de leitura, pesquisa e produção científicas vivenciadas pelos próprios alunos, e os estudantes entram em contato com a língua autêntica, utilizando os artigos científicos da área deles, observando pesquisas, como que os pesquisadores da área de botânica descrevem resultados, apresentam metodologias e discutem dados da língua inglesa. Então, é mais focado no botânico, né, nas ciências biológicas, e não só em textos corriqueiros. É lógico que, por ser uma disciplina da instituição, foi trabalhado a bibliografia prevista, mas, como pesquisadora, eu não pude deixar essa oportunidade passar. Então, o objetivo geral era analisar como a linguagem científica da área de botânica é utilizada em artigos acadêmicos em língua inglesa, a partir da construção e exploração de um corpus especializado desenvolvido por estudantes do mestrado em botânica na Unimontes, visando aproximar o ensino de inglês instrumental das práticas reais de leitura, pesquisa e produção científica da área.
como objetivos específicos: construir um corpus especializado, composto por artigos científicos em língua inglesa da área de botânica, investigar padrões lexicais fraseológicos recorrentes na escrita científica de botânica, como a gente vê o word list, collocates, clusters, keyword in context, identificar estruturas linguísticas típicas da escrita acadêmica científica, analisar como que os termos científicos recorrentes são utilizados em diferentes contextos na produção científica da área, desenvolver atividades pedagógicas de inglês instrumental baseadas nos dados extraídos do corpus, promover maior autonomia dos estudantes na leitura e interpretação de artigos científicos de língua inglesa, aproximar o ensino de língua inglesa das necessidades acadêmicas e profissionais dos estudantes de mestrado. Então, esse corpus, ele foi construído pelos próprios alunos. Mas antes disso, vamos falar um pouquinho de inglês instrumental. Eu peguei essa citação, o inglês instrumental, né, ou inglês para fins acadêmicos, né, também chamado de inglês instrumental ou técnico, surgiu como uma necessidade de aprendizagem rápida e específica para a comunicação básica entre diferentes povos. E aqui do lado eu coloco uma outra citação. Essa citação é de um rapaz, gente, que foi orientando do Tony em 2011. E ele também trabalhou com inglês instrumental por uma outra disciplina, técnicas ambientais, e ele disse que os cursos de inglês, de English for Specific Purpose no Brasil são predominantemente referidos como inglês instrumental, às vezes como especificações como inglês instrumental para engenharia, inglês instrumental para informática, inglês instrumental para enfermagem, etc. Contudo, um curso de inglês instrumental majoritariamente refere-se ao ensino de habilidades de leitura em detrimento das outras habilidades linguísticas. E aqui no cantinho esquerdo eu coloquei a ementa do curso lá da Unimontes, que é leitura de textos e artigos científicos em língua inglesa específicos da área de biologia vegetal. Utilização de vocabulário básico na técnica de língua inglesa. Obrigatório, exceto comprovação de proficiência em inglês. Então, quem não tem comprovação de proficiência tem que fazer essa matéria. A carga horária são 45 horas, então é um curso curto. E aqui está uma bibliografia específica, que é leitura em língua inglesa, uma abordagem instrumental, estratégias de leitura para língua inglesa. Como vocês podem ver, não tem nada da área de botânica, mas fala que tem que ter biologia vegetal, né? Então, ó, eu posso entrar aí com o que eu sei de linguística de corpos. Aí vamos falar um pouquinho, né, de linguística de corpos, que tem a citação aqui do Tony. Linguística de corpos é uma área de estudos linguísticos que visa a compilação e análise de corpora, plural de corpos, conjuntos de textos criteriosamente selecionados em grande quantidade para representar uma língua ou variedade linguística envolvendo o uso de ferramentas de computação e uma visão probabilística de linguagem. E aqui tem uma do Biber, que é o termo texto em uma coleção destinada à criação de um corpus, é compreendido como um arquivo composto por dados legíveis por máquina. Cada texto pertence a um determinado registro ou gênero linguístico, cujos parâmetros situacionais são reconhecidos pelos falantes. No caso, nós usamos artigos acadêmicos para fazer esse corpus. E eu coloquei uma citação dele também sobre pacotes lexicais. Os pacotes lexicais são empiricamente identificados com as combinações de palavras que, de fato, e mais usualmente recorrem em um determinado gênero. Pacotes lexicais de 3 palavras podem ser considerados como uma espécie de extensão de uma colocação e, por isso, são extremamente comuns. Então, a metodologia deste estudo. A pesquisa ela se caracteriza como qualitativa, de natureza aplicada exploratória, fundamentada nos pressupostos de linguística de corpos, linguística aplicada ao ensino de línguas. O estudo foi desenvolvido no contexto da disciplina de inglês instrumental. O corpus foi coletado pelos alunos dessa disciplina, então é um corpus pequenininho, de 320 artigos, e os alunos, cada um coletou uma quantidade de textos da área de interesse. E, inicialmente, os alunos foram brincando, né? Eu coloquei eles para brincar com o anticonc. Isso eu não coloquei aqui, eu estou contando para vocês. Cada um com o texto que coletou, com os artigos que coletaram. Depois nós juntamos todos os artigos que eles coletaram e aí fizemos esse corpus, que ficou pequeno, né? Porque
É um estudo pequeno. As I said, fresh out of the oven. Então, os próprios alunos coletaram, teve a participação deles. O corpus foi construído colaborativamente, permitindo que os próprios alunos participassem da seleção dos textos autênticos da área de botânica. Os textos foram organizados em formato TXT, o TF8, explorados no Anticonc. Não fizemos limpeza, tá, gente, do corpus, porque era uma coisa rápida, não foi um estudo muito profundo do corpus em si. Então, eu queria mais apresentar essa metodologia para os alunos que são de outra área e poder pegar termos, né, recorrentes para a gente fazer atividades, conhecer mais da língua. Durante a exploração do corpus, os estudantes investigaram palavras-chave relacionadas às suas áreas de pesquisa. A identificação de lexical bundles baseou-se na recorrência de sequências de 3 ou mais palavras, seguindo os pressupostos de Biber. 99, foram observadas estruturas recorrentes da escrita científica, tais como were observed in 7 of the, were observed, similar results were observed. Então, essa aqui foi com were observed, né, a voz passiva. Essas aqui foram com in relation to the seeds, in relation to its cytotoxic, to the different parts, in relation to control treatment seeds, e por aí vai. Esse foi com the aim of this study was, by license, the aim, increase its gente, termos de botânica, acaricidial efficiency, the aim. Eu mostrei isso para mostrar, né, alguns das clusters, mas o que a gente primeiro fez? Para brincar com o Anticonc, para ensinar os alunos a verem o que o Anticonc faz. A gente procurou a lista de palavras mais frequentes. Só que não qualquer palavra, né? Porque as mais frequentes a gente via the, a, in, on. Então, a gente queria palavras de conteúdo da área deles. Species, plant, activity, compounds, acid, oil, food, essential, stress. Eu ainda brinquei com eles. Gente, as plantas ficam estressadas? Eles ficam, teacher. Elas ficam estressadas porque elas passam sede, elas podem estar num ambiente que não é bom para elas, e com isso eles iam me explicando, né, as pesquisas deles. Phenolic, essa palavra phenolic, fenol, é uma palavra, inclusive, que os alunos pediram para investigar no corpus, porque muitos deles pesquisam fenols e eles queriam ver, de acordo com o que eles fazem, né, quais são os fenóis, os compostos mais recorrentes dos fenóis. E aí a gente olhou isso em sala também, eu vou mostrar aqui rapidinho. Continuando as listas de palavras mais frequentes. Então, aqui a gente também olhou os clusters com phenolic, the presence of phenolic compounds, phenolic acids, phenolic compounds, phenolic characterization, e por aí vai. Muitas coisas com phenolic. E aí eu trouxe uma listinha, né? Porque enquanto a gente estava olhando os fenóis, eu vou explicar para vocês o que é isso, né? São compostos orgânicos caracterizados por uma ou mais hidroxilas ligadas diretamente a um anel aromático. Eles estão presentes em muitos aspectos de nossa sociedade, tais como em medicamentos, fungicidas, bactericidas, desinfetantes, diversos objetos, infelizmente, estão presentes até em drogas. E aí eu coloquei essa listinha aqui, porque a gente pesquisou também os tipos de fenóis e os compostos que apareceram no corpus deles. Não está em ordem de mais frequentes, tá? Está em ordem nos nomes que eles iam passando, e aí a gente ia fuçando o corpus, né? Aqui tá a lista desse vocabulário da área deles, né? Que é super diferente para mim, mas que estão presentes no corpus, alguns em grandes quantidades, outras em pequenas. Para mim era tudo de outro planeta, para eles fazia total sentido. E são bem parecidas, né, com as palavras em português. Continuando nossas observações. Então, a gente nós encontramos termos usados na hora de fazer citações,
Spring Nature considers academic use. Noblick 2010 considers as a consistent. The energetic botanic model argues that. Guignard 1984 argues that. According to the method. Então, são termos mais comuns em textos científicos, né, acadêmicos. As ocorrências dos verbos para voz passiva, verbo to be, né? Então, isso aqui foi uma observação minha, mostrando para eles, tanto no presente, com is, are, então, is considered, are used, were used to treat cough, used to treat fasciitis, fever, snake bites, used to treat hepatitis, enfim. Aqui são alguns fragmentos dos textos deles, né, que foram salvos como bot e os números, que aparece aqui. O fenol, que eles tanto queriam, mas essential oil, muita gente dessa turma está estudando óleos essenciais, e aqui eu coloquei em destaque as palavras que também apareceram em frequência, né, em grande frequência, grande quantidade, presentes nesse trechinho: result, acid, essential oils, antioxidant activity. Em verde, não estão na lista de palavras frequentes, mas estão na lista dos fenóis que eles queriam que a gente olhasse, então eles aparecem muito nesses trechinhos. Aqui eu mostro para vocês também citações, como que aparece em textos das áreas de botânicas, os verbos na hora de falar, que alguém falou alguma coisa, né? Bird, considered, consider, advocated, que apareceu na lista, né? O stress, que apareceu também na lista de palavras frequentes. E aqui eu apresento para vocês algumas atividades de acordo com o corpus, totalmente autêntico, pegando do corpus Fill the Gaps. E essas atividades também, gente, elas são idênticas às atividades que os livros de inglês instrumental trazem. Eles geralmente apresentam um texto e aí eles pedem para completar, pedem para achar palavras cognatas, pedem para identificar qual é a ideia do texto. Então, essas atividades estão bem parecidas com as atividades dos livros de inglês instrumental. Então, aqui eles têm que completar os gaps, né, com as expressões que a gente encontrou, que foi mostrado a eles, né, em sala de aula. Então, the aim of this study was... Aqui eles têm que combinar, né, o português com o inglês, né? The aim of this study in relation to were observed. Então, qual que é a função? É comparar resultado? É apresentar o objetivo? É descrever a observação dos resultados? Partes do artigo científico. Qual aqui que é a introdução? Qual que é a metodologia? Qual que está falando de resultado? Então, the aim of this study was, were observed in the region of, in relation to soil properties. No significant differences were observed. Então, qual parte do texto científico isso aqui pertence? O que a palavra aim significa nisso aqui, né? The aim of this study, the aim of this work, the aim of the present study. O que significa aim? Então, eles têm que identificar, porque eles veem essa palavra aparecendo tanto. O que é isso? Então, típica atividade de inglês instrumental. Por que essa expressão aparece muitas vezes nos artigos científicos? O que normalmente aparece depois dessas expressões? É um resultado? É objetivo de pesquisa? É o nome do autor? E aqui eles têm que achar as palavras cognatas e depois responder quais cognatos ajudaram eles a entender a frase, quais palavras foram difíceis para eles identificarem, quais termos científicos são mais comuns em artigos de botânica. E são frases do próprio corpus deles. Agora, voz passiva, que aparece muito, né, na hora de fazer artigo científico. Aqui é ativa ou passiva? This feature was observed. Ativa ou passiva? The experiment was performed. Ativa ou passiva? Por que você acha que os artigos científicos usam tantas frases como was used, were identified, were observed? E isso tem muito a ver com a forma como nós escrevemos em português também, né? Então, eles já estão, por estar no mestrado, né? Eles já estão familiarizados com essa forma de escrita. Então, a gente vai trazendo eles para esse mundo, para eles terem esse olhar crítico de como a escrita é feita. E, como conclusão, os resultados desse estudo.
evidenciam um potencial de linguística de corpos como ferramenta pedagógica relevante para o ensino de inglês instrumental no contexto do mestrado em botânica, a construção colaborativa do corpus especializado pelos próprios estudantes. Oi? Alguém está falando alguma coisa? Ok. Pelos próprios estudantes possibilitou não apenas o contato com textos autênticos na área, mas também uma maior aproximação entre linguagem prática científica e necessidades acadêmicas reais dos participantes. As análises realizadas por meio de software anti-conc permitiram identificar padrões recorrentes da escrita científica de botânica, como lexical bundles, colocações, terminologia técnica e estruturas frequentes de voz passiva. Além disso, a exploração de palavras frequentes e termos especializados, como phenolic compounds, antioxidant activity, drought stress, essential oils, contribuiu para ampliar o vocabulário técnico dos estudantes e favorecer o desenvolvimento de estratégias de leitura acadêmica mais autônomos. Ao participarem ativamente da coleta e exploração dos textos, os estudantes deixaram de ocupar apenas a posição de leitores de artigos científicos para também atuarem como investigadores da linguagem científica utilizada em sua própria área de formação, e esse processo favoreceu o desenvolvimento do letramento acadêmico-científico em língua inglesa e estimulou maior consciência sobre práticas discursivas na comunicação científica internacional. Essas são minhas referências. E os limites da minha linguagem são os limites do meu mundo. Muito obrigada. Perfeito, Catherine, perfeito. Muito interessante mesmo, toda essa questão de que você pode criar realmente um corpus de quase qualquer assunto, né, desde que você tenha textos o suficiente, né, então mesmo, muito interessante. E muito legal também que a Unimonte está fornecendo, né, um curso sobre isso, né, especificamente, né, para os alunos de ciências biológicas aí, né, então muito legal mesmo. Muito obrigado aí pela sua participação. A Daniela acho que deve saber também que nós temos o professor Marcos na faculdade que entende muito de letramentos. Uhum. Tenho certeza que ele iria gostar muito também de ter uma conversa com você. Infelizmente, por conta, né, da divisão dos eixos aí, né, ele não pode estar aqui, mas ele ia adorar conhecer você e adorar essa apresentação. E eu vou abrir rapidinho para perguntas, mas já são mais de 12h30, então eu acredito que realmente não deu para fazer tantas perguntas assim, mas realmente para quem já tiver alguma na cabeça e quiser fazer para a Catherine, por favor. Eu tenho não uma pergunta, mas um comentário assim, como o registro mesmo de botânica, os marcadores estão bem explícitos, estão informativos, essa ideia da voz passiva, dos lexical bundles, achei muito pertinente, mesmo que obedece, não importa a área, se é linguística, se é botânica, os marcadores estão ali presentes, os traços linguísticos, a voz passiva, essa ideia de preposição com substantivo, olha, esses nomes bem estranhos para nossa área, ver como é uma referência explícita. Então, o registro acadêmico, pelo que eu estou vendo aí, que eu conversei com o Maiber, e eu vejo nos meus trabalhos, ele é um que tem referência explícita, enquanto a conversação, a prosa, a ficção, depende do contexto. Já o registro acadêmico, não, ele tem referência explícita. Parabéns, Catherine. Achei muito pertinente essa dinâmica. Olha a atividade, nota 10, hein? Gostei. Obrigada, Cícero. It means a lot to me. E é muito legal porque a gente está acostumado a trabalhar com inglês instrumental, mas não tão específico para a área, né? Então, acho que isso é uma novidade que pode ser um modelo aí para outras universidades também. Parabéns. Obrigada. É uma prova, uma evidência de que o registro acadêmico, informativo, ele tem uma referência explícita, e o teu estudo tem provado isso, dá para escrever um paper, um artigo, e mostrando que pode ser usado, como a Daniela falou, em qualquer área, você pode utilizar esses marcadores, o equiponto, para ver essa parte de keyness, de collocation, lexical bundle, idiom, whatever. E trabalhar com tudo isso, né? Tem muitas ferramentas para você trabalhar em qualquer curso de linguística aplicada, linguística de corpos ou letras, whatever. Não sei. Thank you so much. You're very welcome. Perfeito. Mais alguma pergunta para a Catherine, pessoal? Dá tempo para mais uma? Ou algum comentário? Não? Acredito que não.
Então, de novo, muito obrigado aí, Catherine, Carolina e Cícero. Foram muito boas todas as apresentações. Desculpa novamente aí pelo pequeno atraso e por essa questão de, enfim, a gente está tendo que emendar um pouco aqui esse final, porque realmente pela questão do tempo. Mas muito obrigado, foram ótimas as apresentações. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Com certeza, foi muito. Muito obrigado mesmo. Eu imagino mesmo, porque aparentemente estou vendo vocês todos já se conheciam antes, aparentemente. Mas é isso, muitíssimo obrigado. Espero ver vocês de novo em alguma outra jornada ou semana de estudos. E é isso, gente. Muitíssimo obrigado. Obrigada, gente. Muito bom. Obrigada, apresentações. Prazer. Muito. Não se esqueçam de pegar as horas complementares, viu? Ali no formulário. Sim, o formulário que a Giovana enviou. Aqui eu mando de novo aqui embaixo. Que é melhor, né, Gi? Obrigada. Pessoal, não esqueçam, quem precisa das horas complementares, por favor, assinem a lista. E acho que é isso. Obrigada mesmo. Muito boas as 3 apresentações. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Tchau. Até mais. Tchau. Obrigada.